pela vida dessa congregação que tem contribuído muito na minha caminhada com o Senhor. Tenho aprendido muito com os irmãos aqui na congregação, com o pastor Felipe, tem sido um grande exemplo de vida para mim e para minha família. Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida dele. Agradeço ao Senhor por ter me colocado ao lado desse grande homem de Deus que tem nos ajudado muito a cada dia mais ter compromisso com as coisas do Senhor. Eu gostaria de ler um texto. Na verdade, eu não vou ler agora o texto. Só vou falar um pouco para os irmãos, rapidamente, sobre arrependimento. Estava olhando a palavra do Senhor, orando a Deus, como sempre. Parece até clichê falar isso, mas eu não consigo pregar a palavra do Senhor sem que antes Ele me dê uma direção. É um costume que eu tenho, aprendi com os meus pastores, e sempre eu oro a Deus para que Ele me direcione para alguma coisa. E graças a Deus tem dado certo até aqui. O Senhor tem nos abençoado. E eu estava pensando comigo, durante os meus anos de vida, quantas vezes eu me arrependi de algo que eu fiz. Quantas vezes eu queria ter tido uma outra oportunidade para fazer diferente. Quem nunca se arrependeu de alguma coisa? Quem nunca tomou uma decisão precipitada e depois ficou arrependido de ter tomado aquela decisão muito rápida, sem pensar? Então, isso é algo que acontece com todos. E cada decisão que tomamos traz consequências para as nossas vidas. Consequências boas, consequências ruins. A nós é dado o direito de escolher fazer qualquer coisa da nossa vida. Mas como já disse para os irmãos algumas vezes, a consequência daquilo que nós escolhemos, nós não podemos decidir. Eu posso escolher fazer o que eu quiser da minha vida, mas eu não posso escolher o que isso vai refletir, positivo ou negativamente, na minha vida. Eu posso escolher, a vida é feita de escolhas, desde quando você acorda até a hora que você vai dormir, você está fazendo escolhas. Roupa, comida, se vai escovar os dentes, se não vai, se vai tomar banho, se não vai. Então a vida é recheada dessas coisas. E o Senhor me levou um texto sobre arrependimento. Eu estava olhando por alto, e enquanto eu olhava, eu me lembrei do irmão Francisco, que a palavra arrependimento ela aparece 57 vezes no Novo Testamento e 37 vezes no Velho Testamento. Pode ser que tenha mais, dependendo da tradução, mas eu fiz uma análise rapidamente. E se aparece por cerca de quase 90 vezes, eu acredito que isso deve ser importante para nós. Deve ser muito importante pensar acerca do arrependimento. Arrepender de decisões é fácil, arrepender de comprar alguma coisa, talvez você consiga trocar ou não consiga, ou deixa num canto da sua casa. São coisas simples, são coisas do dia a dia, são coisas corriqueiras, são coisas que talvez não vai marcar tanto a sua vida. Mas há coisas que nós fazemos aqui na terra que marca não só a nossa vida, mas marca também na nossa eternidade. Há decisões que nós tomamos na nossa vida que marca para sempre a nossa vida na eternidade, que interfere para sempre na eternidade nossa para com Deus, que interfere até mesmo na nossa salvação. Dependendo daquilo que nós fizermos, se nós não nos arrependermos, isso vai interferir até mesmo na nossa salvação. Vai interferir no dia da redenção, no dia do soar da trombeta, no dia que o Senhor nos chamar para encontrar com Ele nos ares, sendo nós arrebatados vivos ou ressuscitados mortos. Mas, dependendo do que nós fizermos, dependendo do que nós estivermos feito, ou do que nós estivermos fazendo, isso vai interferir
no nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, na decisão final que será a nossa salvação. Por isso, precisamos pensar no arrependimento. Precisamos pensar em nos arrepender das nossas ações enquanto há tempo. Precisamos pensar no arrependimento sincero para com Deus, para que isso não venha interferir na nossa salvação. Para que isso não venha interferir no nosso relacionamento com Deus. Para que isso não venha interferir no nosso agir para com Deus. Quando nós falamos, talvez não obtemos resposta porque falta arrependimento da nossa parte. E o arrependimento nada mais é do que uma mudança radical de pensamento, uma mudança radical de atitude, uma mudança radical de direção. Quando alguém se arrepende, ele muda as suas atitudes. Quando alguém se arrepende, ele muda a sua direção. Ele muda os seus pensamentos. Arrependimento não é somente, fiz, doeu, arrependi, daqui a pouco eu volto e faço novamente. Não, quem arrepende, deixa. Quem arrepende, larga. Quem arrepende, não pratica mais aquelas coisas. A doutrina do arrependimento é algo fundamental para a fé cristã, pois é condição essencial para a nossa salvação. Arrependimento é essencial para a nossa salvação. A palavra arrependimento na Bíblia, ela traduz diferentes termos hebraicos. Nós temos várias formas de arrependimento. Ela possui diferentes significados, aplicações, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E eu vou destacar somente dois significados, que é arrepender-se ou arrependimento. Primeiro vem da raiz hebraica nahan, que significa uma mudança de ideia, uma mudança de propósito ou uma lamentação. Esse significado ele é mais aplicado quando nós vemos na palavra do Senhor dizer que Deus se arrependeu de alguma coisa. Então, quando nós vimos dizer na Bíblia que Deus se arrependeu, ele está se relacionando a essa palavra nahan, que é um tipo de arrependimento que nem sempre é aplicado aos homens, porque é como se fosse uma mudança de termo, uma mudança de pensamento, uma mudança de relação, como o irmão Francisco leu aqui hoje, quando Deus se arrependeu de uma decisão e tomou uma outra decisão relacionado àquele rei. E nós temos também a palavra suv, que significa girar, retornar ou se converter, que é um termo mais usado para nós, os homens, os seres humanos. Então, quando nós dizemos o arrependimento humano, nós usamos essa palavra suv, que significa girar, ou seja, mudar de posição. Esse copo está com a abertura para lá, quando eu giro, ele muda totalmente a sua posição. Ele retorna, ele converte, ele muda o seu posicionamento, o seu direcionamento, muda as suas atitudes, muda radicalmente. Não muda só com arrependimento humano, não muda só por um remorso, não. É uma mudança que traz uma alteração que vai interferir no seu relacionamento para com Deus, na sua intimidade para com Deus. Significa voltar-se ao Senhor de todo o seu coração. Significa você estar indo em uma direção, que essa direção vai trazer alguma dificuldade no seu relacionamento para com Deus, e o Espírito Santo te orienta que o que você está fazendo não agrada a Deus, e através da orientação do Espírito Santo, você faz uma conversão, você muda de direção. Quem dirige sabe o que é uma conversão. É você convergir, é você mudar a direção drasticamente, é você deixar de ir para o rumo que você está indo e ir para outro totalmente diferente. Então, quando nós tratamos de conversão na Bíblia, é disso que nós estamos falando. É você mudar drasticamente seu comportamento,
mudar drasticamente as suas atitudes, mudar drasticamente os seus pensamentos, para que isso não venha interferir na sua relação para com Deus e não venha interferir na sua salvação, quando Jesus vier nos chamar no dia da redenção. E no Novo Testamento, a palavra arrependimento, ela é traduzida no termo grego metanoia, que é a mesma coisa. Ela está dizendo que é uma mudança de pensamento, mudança de convicção. Aquilo que eu pensava, aquilo que eu achava que era assim, aquilo que eu fiz uma exegese, que nós aprendemos aqui de manhã, aquilo que eu pensava que era dessa forma, eu li e achei que era assim, eu ouvi que era assim, mas agora, através da exposição da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, há uma conversão na vida da pessoa e ela se arrepende das suas práticas, ela se arrepende do seu posicionamento e muda o seu pensamento relacionado àquilo que ela pensava com as coisas de Deus. Eu achava que era assim, mas agora eu tive uma revelação de Deus e eu vejo que é assim. E não adianta somente entender, não adianta somente ver, não adianta somente mudar. Tem que ser uma mudança radical, uma mudança que cause algo que possa mover no mundo espiritual. Alguma coisa que vai ser praticada na sua vida, que vai interferir no mundo espiritual, ao ponto de que, se a sua salvação estava balanceando, se a sua salvação estava em xeque, se você tinha dúvida da sua salvação, não tinha certeza da sua salvação, através da exposição da palavra e da ação do Espírito Santo, houve uma metanoia, uma mudança de pensamento. Agora você sabe que aquilo que você estava fazendo era errado, que aquilo que você pensava era errado, e o Espírito de Deus entra na sua vida, faz uma transformação, e agora você sabe que aquilo que era errado precisa ser deixado de lado para que a sua salvação esteja garantida, e o dia que Jesus Cristo nos chamar nas nuvens, você irá subir juntamente com a igreja do Senhor e encontrar com Deus nos ares. É esse tipo de arrependimento que Deus quer gerar em nós. É esse tipo de arrependimento que a palavra sendo exposta, ela quer gerar em nós um arrependimento que faça-nos ter a certeza da nossa salvação. Ao você ser exposto à palavra de Deus, você se arrependa das suas práticas pecaminosas, você se arrependa dos seus pensamentos pecaminosos e se volte para a palavra de Deus, ao ponto de que isso não venha mais pesar contra você no que diz respeito à sua salvação, no que diz respeito ao seu relacionamento para com Deus. É uma mudança de pensamento, uma mudança de convicção, um convite aos homens para se arrepender dos seus pecados. Quando nós ouvimos essa palavra metanoia, é um convite aos pecadores para mudar a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de entender as coisas e se converter dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados. E arrepender-se é deixar para lá, é deixar de lado, é largar, abrir mão e seguir uma vida com o Senhor. Como Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Isso é o arrependimento bíblico. Isso é o arrependimento, é a metanoia, é a mudança de pensamento, é a mudança de direção, é a conversão, é uma mudança drástica na sua vida. Isso precisa acontecer na vida do homem, e só Jesus Cristo pode, através do Espírito Santo e da exposição da sua palavra, fazer isso na vida do homem. O profeta João, durante todo o seu ministério, ele pregava com muita veemência sobre o arrependimento e a necessidade do arrependimento. Jesus deu continuidade à imagem de João Batista, e o arrependimento também teve uma importância fundamental na sua pregação. Não há evangelho sem arrependimento.
Não há crente sem arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. Necessário é que nós venhamos nos arrepender das práticas pecaminosas que nos separam, que nos afastam de Deus. Necessário é nós nos arrependermos dia a dia dos nossos pecados, dos pecados da idolatria moderna. Já ouviu falar da idolatria moderna? É necessário nos arrepender da idolatria, porque quando nós cristãos, crentes em Jesus Cristo, falamos de idolatria, nós pensamos nas imagens, esculturas e outras coisas mais. Mas nós temos agora as idolatrias modernas, pessoas que idolatram a sua própria imagem, idolatram o seu próprio corpo, idolatram os seus filhos, idolatram os seus pets, os seus animais, os seus bichos, que tem muito mais valor do que muitos seres humanos. Pessoas que passeiam com seus cachorrinhos nos carrinhos de bebê, com chupetas na boca, com adornos caríssimos, porque valorizam mais esses pequenos seres do que os próprios seres humanos. São chamadas idolatrias modernas. E nós precisamos pregar que isso é pecado, que o ser humano precisa se arrepender também desse tipo de idolatria, arrepender-se da prostituição, arrepender-se da incredulidade. É um arrependimento sincero, não um arrependimento de palavras, um arrependimento da boca para fora, um arrependimento que causa em nós, que causa no mundo, que cause no ser humano uma verdadeira mudança de posição. Uma verdadeira mudança de posicionamento, uma verdadeira mudança ao ponto de que isso reflete na vida da nossa família, isso reflete na vida dos nossos vizinhos. As pessoas que outrora nos conheciam, agora elas olham para nós e vê que houve uma mudança verdadeira em nós, que houve verdadeiramente uma conversão, porque não adianta de nada eu estar indo no sentido errado com o meu carro, eu somente fingi que mudei de direção, se eu não mudei de direção. Eu somente finjo que fiz uma conversão, mas eu não fiz uma conversão, porque eu continuo nas mesmas práticas idólatras, tanto da idolatria antiga quanto da idolatria moderna. Eu continuo vivendo uma vida de prostituição, uma vida de incredulidade, uma vida de orgulho, uma vida de mentira. Quantas pessoas mentem para si mesmos, mentem para Deus, mentem para o seu próximo, e mentira é pecado, sempre será pecado, e é necessário uma conversão, uma mudança de posicionamento, de pensamento, porque isso reflete diretamente no que diz respeito à nossa salvação. Necessário é que haja uma verdadeira conversão, porque se não nos convertermos, nós não estaremos enganando a ninguém, senão a nós mesmos. Muitas das vezes achamos que deixamos de lado algum tipo de pecado, queremos que o tempo apague o nosso pecado, queremos que o fato de nós nos distanciarmos dos irmãos, ou aí nós pecamos e ficamos esperando uma punição direta de Deus, e quando isso não acontece, não há o arrependimento, porque eu peco, eu gosto, e eu acho que isso não desagradou ao meu Deus, mas eu te digo, todo pecado, ele interfere diretamente na sua santidade para com Deus, todo tipo de pecado, ele interfere diretamente no seu relacionamento para com Deus, e é necessário haver o verdadeiro arrependimento para que isso não interfira na sua salvação, porque o dia do Senhor está chegando, Jesus Cristo está voltando, e somente os lavados e remidos no sangue dele irá herdar a vida eterna. Porque há-se uma mania muito feia, prega-se, ensina-se que o tempo apaga pecado.
E quantos estão pecando deliberadamente, vivendo uma vida de pecado, achando que porque, eu não fiquei doente, eu não fiquei fraco, eu continuo falando em línguas, eu continuo louvando, o pastor continua me dando a oportunidade, então está tudo bem. Não está tudo bem, é necessário arrependimento, porque senão, quando houver o soar da trombeta, você vai ficar aqui nessa terra. Tempo não apaga pecado, distanciamento da igreja não apaga pecado. A única coisa que apaga o pecado é o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Mas para isso é necessária a confissão e o verdadeiro arrependimento, porque senão todos aqueles que pegam deliberadamente acham que porque ainda cantam, ainda pregam, ainda entram na igreja, e um profeta não colocou o dedo no seu nariz e confessou e expôs o seu pecado, que você não está em pecado, mas o Espírito de Deus sabe que você vai esfriando, que a pessoa vai se afastando, e hoje Ele te chama ao arrependimento. Abaxarabassuriandalas, Rassuminique xarabassuriandalas, Abassumique xarabas. Pessoas que eles mesmos se tiram de comunhão e ficam sem uma ceia, sem duas ceias, sem três ceias, não procuram o pastor para conversar, e depois ele si mesmo coloca em comunhão e acha que está tudo bem. Não está tudo bem, é necessária a confissão e o arrependimento dos seus pecados, porque senão você vai ficar aqui. Tem que arrepender-se da idolatria moderna, da prostituição, namoros escandalosos, vida promíscua, e continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo. Porque o pastor é bonzinho, porque isso, aquilo. Não! Acima de nós tem um Deus que zela pela santidade desta igreja. Acima do pastor Felipe, do pastor Simoni, do pastor João Carlos, há um espírito vivo, eficaz, mais penetrante, cortante, uma bomba, que ele vê a sua vida lá fora, ele vê o íntimo do seu coração, e ele sabe que hoje é necessário um verdadeiro arrependimento. Vai, não peques mais, larga essa vida, deixa isso para lá, isso não faz parte da sua vida, do seu chamado e nem do seu ministério. Orgulho, crentes orgulhosos, mentirosos, feitiçaria, crentes fazendo oração contrária, crente visitando centro espírita, visitando astros. Eu vou olhar meu signo hoje para ver. Arrependa-se. Confesse os seus pecados enquanto é tempo. Feitiçaria, traição, blasfêmia. Quantos têm blasfemado contra Deus? Quantos têm blasfemado contra a igreja do Senhor? Às vezes não espera nem a pessoa abrir a boca, quando abre já começa a falar mal do crente, aí já entra na onda e vai falando também, e vai, não, está errado. A Bíblia não mudou, ela é a mesma. O que era pecado para Adão é pecado para nós também. O que era errado para Adão é errado para nós também. O mesmo arrependimento exigido por Deus no Éden é o mesmo arrependimento exigido por Deus hoje também. Tudo continua da mesma forma, mas chegará o dia do Senhor, onde Deus bradará lá no alto dos céus, e somente os santos, os lavados, os remidos, aqueles que se arrependeram verdadeiramente irão herdar o reino dos céus. Não adianta. Você pode enganar o pastor Felipe, nós podemos enganar o pastor Simoni,
Nós podemos enganar a nossa esposa, os nossos filhos, mas ninguém engana a Deus. É necessário arrependimento verdadeiro, uma mudança de conversão. A direção que você está indo não está correta. Vai te levar à morte. Vai te levar à morte eterna. E hoje Deus te chama ao arrependimento, a uma mudança de direção verdadeira. Chega de andar em caminhos tortuosos. Deus está te dando mais uma oportunidade. Eu te digo, como um profeta do Senhor, Ele está te dando hoje mais uma oportunidade. O dia de amanhã não me pertence. O dia de amanhã não te pertence. Arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para mim. Se ajoelhe perante a minha presença, porque eu tenho perdão, eu tenho redenção, eu tenho justificação. Hoje eu te dou mais uma oportunidade. Arrependa-se. Rabacharabacantalas, Rabantoveine cantalabasuriandalas. Eu te digo, arrependa-se, porque a tua vida não te pertence. Eu te recolho quando eu quiser, da forma que eu quiser, a hora que eu quiser. Então hoje eu te digo, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Hoje é dia de graça, hoje é dia de unção, hoje é dia de arrependimento. Eu preparei o meu servo, eu falei com o meu servo. Prega, fala, chama, prega, fala, chama, arrependa-se dos seus pecados, porque hoje ainda eu posso restaurar a sua vida, hoje eu posso mudar o seu direcionamento, hoje eu te ajudo a se converter. Se você não consegue, eu te ajudo, mas é hoje. Arrependa-se, arrependa-se dos seus pecados, arrependa dessa vida de mentira, dessa vida de engano, onde você acha que está certo, mas eu te digo, não está. Não está. Não está. Arrependa-se. Shamanai. Labassubi canta labas. Labassou que alabassuri micais. Shanai. Aleluia. Glória seja dada ao nosso Deus. Você sabe, no fundo da sua alma você sabe que o que você está fazendo está errado. Ainda que alguns irmãos dizem, não, alguns dizem, não, é assim, sim. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é reta, não faz curva. Deus ainda fala. Deus ainda salva. Deus ainda perdoa pecados. Confessa os seus pecados. Se arrependa. E caminhe com o Senhor enquanto ainda é tempo. A minha vida não me pertence, a sua vida não te pertence. Hoje é a oportunidade que Deus está te dando. E eu não posso ser negligente. Alguém nessa noite que queira se entregar aos cuidados do Senhor,